Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem, e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. No episódio de hoje, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica, para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em O que está cozinhando, What's Cooking, 1992. A câmera desliza lentamente pelo espaço, primeiro captando o interior abafado do restaurante. Luzes amareladas tremulam sobre mesas engorduradas. O ar é espesso, impregnado de fumaça doce e metálica. Facas repousam próximas demais das mãos. Sombras se acumulam nos cantos, como algo que observa. Depois, se aproxima de Fred, que segura um utensílio manchado, os dedos tensos, a respiração irregular, como se ainda tentasse decidir quem ele é naquele instante final. O cheiro da carne domina tudo. Erma se move com precisão silenciosa. Seus gestos são calmos demais para aquele ambiente saturado de morte. Gastão já não fala. Seu corpo ausente continua presente no sabor que ferve, na panela que borbulha como um coração exposto. Fred observa o prato ser montado, sente o peso da escolha que fez quando atravessou o limite invisível entre repulsa e desejo. Do lado de fora, vozes ansiosas aguardam, ignorantes e famintos. Quando a porta se abre, o restaurante se ilumina brevemente e a última porção é servida. A câmera se afasta devagar, atravessando o vapor, subindo acima do balcão, deixando para trás o som de talheres e um silêncio que nunca mais poderá ser desfeito. Mas antes que isso se cumprisse, houve um instante esquecido. Voltemos ao ponto em que nada parecia definitivo. O restaurante ainda respirava como um corpo cansado. As luzes permaneciam acesas, mesmo quando não havia ninguém para vê-las. O cheiro persistente de lulas fritas grudava nas paredes, nas roupas, na pele. Fred permanecia atrás do balcão, contando moedas que não bastavam, enquanto Erma limpava mesas vazias, repetindo gestos como quem insiste em manter algo vivo apenas pela força do hábito. Do lado de fora, o letreiro piscava de forma irregular, anunciando um lugar que já não seduzia ninguém. Em um fim de tarde abafado, a porta se abriu sem alarde. Gastão entrou como quem já conhecia o espaço, observando tudo em silêncio, deixando o olhar percorrer panelas gastas, facas cegas, o cansaço impresso nos rostos. Sua voz surgiu baixa, segura, prometendo sabor onde só havia estagnação. Nenhuma explicação longa, apenas a oferta de uma receita e a certeza de que as pessoas voltariam a sentir fome. As noites seguintes foram marcadas por filas. O restaurante ganhou outro ritmo, outra pulsação. Fred começou a sorrir com mais frequência. Erma passou a fechar o caixa com números que pareciam irreais. A carne assava lentamente, sempre protegida do olhar curioso, sempre servida com aplausos silenciosos. O sucesso trouxe perguntas, e as perguntas trouxeram inquietação. Quando Fred descobriu a origem do sabor, o nojo foi rápido, mas a sensação de poder foi mais veloz ainda. O limite foi atravessado sem retorno. Fred estava entre a luz do heroísmo e a escuridão da imperfeição quando encarou Gastão pela última vez. A discussão não foi longa. O silêncio fez mais estrago que qualquer palavra. Erma observou sem intervir, compreendendo antes mesmo do gesto final que o ciclo não precisava mais de seu criador. O restaurante continuou funcionando. A receita permaneceu viva. As mesas voltaram a se encher. Neste momento surge uma pergunta que ecoa no interior abafado daquele lugar. Até onde alguém é capaz de ir para não voltar a sentir fome? Os espaços falam antes das palavras.
O restaurante fechado sobre si mesmo, iluminado por lâmpadas cansadas e impregnado de odores persistentes, funciona como uma extensão do interior humano quando a carência deixa de ser passageira e se torna morada. As cores amareladas, o brilho oleoso nas superfícies e a trilha sonora discreta, quase ausente, criam um campo onde o vazio não grita, ele sussurra, corroendo lentamente aquilo que ainda resiste. Nesse ambiente, manifesta-se um padrão antigo, reconhecível além do tempo e da cultura. A experiência universal da fome que ultrapassa o corpo e passa a habitar a alma. O impulso por sobrevivência, quando não encontra limite simbólico, transforma-se em licença para atravessar interditos. O que começa como necessidade se reorganiza como desejo absoluto, repetindo um movimento que pertence ao inconsciente coletivo. Em Gaston, emerge o arquétipo do tentador civilizado, aquele que oferece solução imediata, sem revelar o custo oculto. Sua presença introduz prosperidade, mas também inaugura a normalização do impensável. Ao tornar o proibido eficiente e lucrativo, ele desloca a responsabilidade moral para quem aceita continuar. A escuridão da sombra se manifesta quando Fred passa a agir com precisão e cálculo diante daquilo que antes causava repulsa. O conflito interno deixa de ser visível no gesto e se aloja na escolha silenciosa de continuar. A sombra não explode, ela se organiza, aprende, refina-se. O efeito é devastador. A consciência deixa de ser obstáculo e passa a ser ferramenta. A trajetória ecoa diretamente o mito de Erysichthon, condenado a uma fome infinita por violar um limite sagrado. Assim como no mito, quanto mais se consome, mais se intensifica o vazio. A punição não vem de fora, ela nasce da própria transgressão, transformando a abundância em escassez eterna. Em Fred não se ativa o arquétipo do herói, mas do anti-herói que falha em reconhecer o ponto de retorno. Sua função simbólica é revelar o que acontece quando a vontade de preservar a própria existência elimina qualquer pacto com o outro. O impacto psíquico é a dissolução gradual da identidade, substituída por uma lógica funcional que só reconhece continuidade. As imagens iniciais retornam transfiguradas. O restaurante antes vazio reaparece cheio, mas agora tomado por um silêncio mais denso que o abandono. A comida que prometia salvação revela-se como espelho do abismo. Ao final, resta a reflexão mais profunda. Quando a fome deixa de ser falta e passa a ser destino, o que ainda nos impede de devorar a nós mesmos? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu Como a Psicologia Analítica Interpretaria o que está cozinhando. What's Cooking, 1992.